Bem, gente, nós queremos refletir hoje a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 1 a 23. É um texto grande, é uma história instigante e clamamos que o Senhor nos abençoe e oriente também por meio dela. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, vai estar projetado também se você não tem a sua Bíblia consigo. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Abrindo parênteses, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição da liderança dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas e panelas de metal, vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Uma referência ao Antigo Testamento. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e a sua mãe: qualquer ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus e entregue ao templo, vocês o desobrigam de qualquer dever para o seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Entendam isto: não há nada fora do homem, da pessoa, que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem, da pessoa, é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos pediram uma explicação desta parábola. E ele disse: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus: não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. E ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos, porque havia uma lista de alimentos impuros no Antigo Testamento. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Até aqui a leitura bíblica.
Estou pegando esta referência de alguma forma porque nós temos também, como já disse, no dia de amanhã, a memória da celebração dos 505 anos da Reforma Protestante. E, de alguma forma, essa reflexão se coloca hoje, eu coloco-a debaixo da perspectiva, a reforma, ou por assim dizer, reforma de tradições ou a transformação de corações, que é importante, que é relevante. Se observaram bem, há dois temas aqui nesta discussão de Jesus com os fariseus e escribas, e eles estão entrelaçados. No verso 1 a 5, a conversa gira em torno do puro e do impuro. Nos versos 6 a 13, a questão é lei de Deus versus preceitos humanos, tradições humanas. E no verso 14 até o final, retoma-se o assunto do puro e do impuro. E esses dois temas estão, sim, interligados pelo fato que os ritos de purificação eram preceitos humanos, prescrições humanas, de líderes religiosos. Como eu disse, amanhã se celebra mais um aniversário da Reforma Protestante, e a Igreja de Jesus, conforme o próprio Lutero, sempre precisa estar em contínua reforma. Sempre, de novo, precisa avaliar a sua caminhada, o seu momento em que se encontra, à luz das Escrituras. Porque é muito fácil que preceitos humanos, tradições sejam incorporadas à vida de fé e, de repente, até mesmo divinizadas ou se tornam mais importantes que a própria palavra de Deus. E isso precisa ser reformado, precisa ser expurgado, precisa ser identificado e eliminado. Numa primeira leitura, somos levados aqui a perguntar, mas afinal, o que isso aí, essa história toda tem a ver com a gente? Não observamos mais esses tipos de rituais aqui descritos, eles são costumes judaicos. Portanto, esse texto ainda tem alguma coisa para nos dizer hoje. A discussão que Jesus tem aqui é com a liderança judaica. Fariseus, mestres da lei, são, por assim dizer, praticamente os teólogos da época. São os pensadores da fé, são aqueles que pregam a respeito das Escrituras. Eles é que levantam a polêmica ao verem que os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, sem lavar, cerimonialmente. Não é uma questão de higiene que está aqui em discussão, a questão é uma tradição religiosa incorporada à vida judaica, e eles não observam esse ritual de purificação. E esse ritual, inicialmente, tem até um certo apoio nas Escrituras do Antigo Testamento. No entanto, ele foi extremamente ampliado e acrescido de preceitos humanos, assim como em relação a tantas outras coisas das Escrituras. Por exemplo, em relação aos mandamentos, Deus disse: não tomarás em vão o meu nome. O que se faz? A tradição religiosa, os líderes religiosos, então, no intuito de levar a comunidade judaica a não pecar com relação a esse mandamento, simplesmente proíbe que o nome de Deus seja pronunciado. Então, você vai ver na Bíblia, na tradução, quando aparece o nome de Deus mesmo, Yahvé, Javé, no hebraico, os hebreus liam Adonai, que significa Senhor. Então, não pronunciavam o nome de Deus, Yahvé. Então, é uma válvula de segurança. Outro mandamento sobre guardar o sábado, o dia de descanso, para evitar que a comunidade descumpra, se introduziu uma série de regras, de tradições religiosas, que determinavam que, então, nesse dia você não podia andar acima de tal distância, você não deveria carregar mais do que tantos quilos de peso, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e um mundo de regras.
E estas foram se implantando no coração das pessoas e adotadas muitas vezes, não perdendo de perspectiva a verdadeira razão de ser da vontade de Deus. Estes e muitas outras regras viraram e foram sendo compiladas e viraram mais tarde o tal do Talmud, é o manual da piedade judaica, e como eu disse, que muitas vezes se tornou mais importante que a própria Escritura, o Antigo Testamento. E dali provém este ritual de purificação que transformava uma simples refeição numa verdadeira maratona. A gente leu há pouco, entre parênteses, Marcos coloca o parênteses para explicar uma informação que os leitores do seu evangelho não tinham, porque Marcos não escreve o evangelho para uma comunidade judaica, mas sim pagã, grega, de origem grega, gentílica. Por isso ele explica essa coisa desse ritual de lavação das mãos. E ele diz, porque todos os judeus, verso 3 e 4, todos os judeus, sobretudo os fariseus, que são os mais legalistas, os mais extremados na observação dessas leis, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos, não as Escrituras, a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, até parece nós, no tempo de pandemia, né? Não come coisa alguma sem antes mergulhar a mão na água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais eles se apegam, como a lavagem de copos, jarros e panelas. E a gente sabe, não sei se vocês ainda estão levando isso assim a ferro e fogo, é bom, né? Mas, cara, que trabalheira! A gente nunca pensou sobre isso. Chega em casa, passa álcool em tudo, lava para guardar na despensa, na geladeira. Chega em casa, lava a mão e assim por diante. Até mesmo nessas leis, nessa tradição religiosa, a quantidade de água necessária para esse rito de purificação era pré-determinada, 486 litros, exatamente isso. 486 litros tinha que ter naquela talha. Olhando para todos esses preceitos e regras, somos levados então a perguntar, mas afinal, como é possível que pessoas sérias, instruídas, conhecedoras das Escrituras, podiam se ocupar com coisas tão secundárias, tão ínfimas como essas? O que isso tudo ainda tinha a ver com culto a Deus, adoração ao Senhor, obediência à sua vontade? Mas se de fato prestarmos atenção, veremos que existe sim uma preocupação religiosa nisso tudo. As pessoas de alguma forma percebem ou têm consciência de sua imundície, da sua impureza diante de Deus, da contaminação cerimonial, da contaminação para que possam servir, adorar o Senhor. Observar esses ritos de purificação são tentativas, então, humanas para evitar que qualquer possibilidade de impureza penetre a nossa alma, alcance o nosso coração. Porque, afinal, a pessoa poderia vir da rua, ter tocado em elementos ditos impuros, como, por exemplo, alguém que lidou com um cadáver, se pode ter batido nessa pessoa, ou uma mulher menstruada, ou inúmeras situações, ou algum animal, e assim, ao comer, sem se purificar ritualmente, você introduziria essa impureza no seu coração. São ritos preventivos. Caso fossem contaminados, poderiam preventivamente, então, se depurar, ou evitar que seu interior fosse contaminado. E esse tipo de piedade, vamos dizer assim, esse tipo de prática religiosa, pressupõe que para as pessoas que as praticam,
há dois tipos de mundo, ou dois ambientes de vida distintos entre si. Por um lado, temos o mundo mundano, profano, sujo, imundo, contaminado, impuro. Por outro lado, temos o mundo religioso, sagrado, sacro, puro, limpo. Por isso, a pessoa impura estava desautorizada de adentrar o templo, um lugar sagrado. O templo é sagrado, é puro, é santo. Lá fora é sujo, é imundo, é impuro. A arte da vida piedosa, portanto, da vida espiritual, seria manter-se fora do profano. Seria manter-se, de qualquer forma, evitar o contato com o impuro. Evitar a contaminação a qualquer preço. E, em caso de contaminação, purificar-se através de rituais. Quem anda por esse tipo de caminho, cerca-se mais e mais com muros cada vez mais altos. Ele vai se retraindo mais e mais, evitando contato com o mundo. Afinal, lá está o sujo. Ele começa a viver cada vez mais de forma alienada, solitária. Cerca-se de leis que o guardem de toda forma de impureza. Não faz isso, não faça aquilo, não vá lá, não toque isso, não fale fulano com Beltrano. Aprisiona egoisticamente o seu eu, para evitar que ele se suje. Olhando por esse prisma, daria para dizer até que esse texto torna-se um pouco mais atual para nós. Afinal, toda pessoa, deixe-me colocar entre aspas, igrejeira. Eu faço uma diferenciação aqui, porque a fé cristã não tem a ver com religiosidade cristã. Não tem a ver com uma prática meramente de certos ritos, regras e doutrinas. A fé cristã, ela é essencialmente relacional com o Deus vivo, através da restauração desse relacionamento pelo sangue de Cristo. Mas uma pessoa meramente ligada religiosamente à fé cristã, igrejeira, visitadora de cultos, de qualquer pessoa igrejeira, de todos os tempos, apegada a tradições e costumes, como, por exemplo, quando não é nenhuma nem duas vezes que eu ouvi certas coisas. Ah, pastor, hoje o culto não valeu. Eu digo, o que aconteceu? Vocês não oraram o Pai Nosso? Eu ouço isso. Olha, não tem nem como relatar, mas o que eu ouvi, por exemplo, tive que ouvir, quando a gente, por exemplo, não usa a veste litúrgica. Então, de repente, tradições são infiltradas e se tornam mais importantes, dão sentido a tudo, ou senão nada tem importância. E essas pessoas fazem uma distinção, então, uma separação entre o mundo sacro, santo, sagrado, que precisa ter uma certa configuração, e o mundo profano e o mundo imundo. E essa pessoa vive dentro de um cercado religioso, dentro de regras, evitando de toda forma contaminar-se com o mundo lá de fora. Assim ela cria e vive sob uma cerca fechada, entrelaçada com normas, regras, ritos e tradições, que visam preservar a integridade religiosa desta pessoa. Assim, mais e mais, vai se enclausurando no seu gueto, cercando-se de leis e regras que garantem sua imunidade, sua integridade, sua moral, a sua espiritualidade. Olhem como eu sou bom, como eu sou puro. Uma característica dessas pessoas, sobretudo, é o medo. Medo de se contaminar, medo de terem passado do limite,
medo de entrar em contato com o mundo, medo de não sobreviver ao juízo de Deus, medo de ser reprovado por Deus ou pelos irmãos, medo de afundar na fé. E caso tenha ocorrido qualquer contaminação, procuram imediatamente um rito que possa purificá-los. E se esses ritos de lavagem de mãos, quem sabe, existissem ainda hoje, nós veríamos quantas e quantas pessoas o praticariam em suas casas. Mesmo assim, nós temos inúmeros ritos substitutivos. Talvez a gente não se dê conta deles. Por exemplo, o rebatismo nas águas. Afinal, se você foi apenas batizado por aspersão, de que forma você pode ter sido lavado, purificado pelo sangue de Cristo? Você precisa descer as águas, você precisa ser rebatizado num batismo que vale, que funciona. Ou então, o próprio batismo em si. Para muitos ele parece que tem uma importância maior do que deveria ter. Eu me lembro que no interior a gente tinha que ter um certo cuidado, e pelo menos isso eu não observei aqui ainda, até porque eu não sei depois o que acontece. Mas no interior a gente, logo após o batismo, terminava o culto, a primeira coisa que eu fazia, passava a mão na pia e jogava água pela janela. Por quê? Porque o pessoal raptava a água para levar para casa, porque ela tinha um poder especial de purificação. Ou então a ceia, a Santa Ceia, como um instrumento meramente ritual muitas vezes. A pessoa diz, poxa, minha vida está um tumulto, eu acho que faz tempo que eu não tomo a ceia, vai ver que se eu for lá, as coisas vão melhorar. Ou então a frequência do culto com essa mesma perspectiva, ou então a leitura de um salmo. Cara, eu nunca mais li a Bíblia, quem sabe se eu ler um salmo de proteção, bom e forte, então as coisas vão engrenar. Ou então sepultamento. Quantas vezes a gente é chamado na perspectiva e parece que, se o pastor não puder estar, o sacerdote, para sepultar alguém, porque como é que o cara vai para o céu? A gente meio que é incumbido de dar um jeito de levar a pessoa para o céu. E se não dá, pelo menos, segundo algumas crenças, existe um tal purgatório, que não é bíblico, e que ali a gente ainda consegue, então, dar um empurrãozinho e promover o cara para o céu. Mas é assim que funciona? Ou então a reencarnação. Crer na reencarnação é pôr de lado a obra salvífica de Cristo. Porque você confia de que você mesmo, se não dá numa vida, dá noutra ou noutra, e você vai dar um jeito de chegar lá. Agora, o que Jesus diz disso tudo aí? Versos 14 a 16. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem, da pessoa, que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejam o destaque do verso 15. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa tornar impuro. Ao contrário, o que sai dele é o que o torna impuro. Com esse versículo, Jesus derruba toda cerca de piedade que tenhamos levantado para nos separar do mundo, do impuro, separar-nos daquilo que é profano, porque nós somos sacros, sagrados. Jesus afirma que uma fuga do mundo profano para dentro de um mundo santo puro não é possível. Não pelo fato que não houvesse um ambiente ou um mundo profano e um santo e puro, mas pelo fato de que este mundo santo, sacro, puro, sagrado é uma ilusão. Ele simplesmente não existe na face desta terra, porque o profano não está em determinados lugares.
Vocês acreditam que muitas vezes eles podem estar entre nós? No meio de nós? Não existem muros e paredes que possam nos proteger do profano, do impuro. Não há rituais de lavagem que possam evitar que o mal penetre o nosso coração. Simplesmente por uma razão: esse mundo profano não é um mundo lá fora, longe de nós. O grande drama é que esse mundo está dentro de nós. É do coração que procedem estas coisas de Jesus. Vejam o que ele diz no verso 18 e seguintes. Vocês também ainda não entenderam? Os discípulos perguntaram a respeito dessa parábola. Vocês ainda não entenderam? Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? Mesmo que a Bíblia cite no passado uma série de animais impuros e coisas que eles não deveriam ingerir, como por exemplo a carne de porco, entre outros, o alimento não vai para o coração, só o colesterol, né? Então joga a bainha fora e come só o porco. O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. E ao dizer isso, declarou puro todo tipo de, aceitável todo tipo de comida. E em seguida ele acrescentou: aquilo que vem de dentro é que os contamina. Porque de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam as pessoas. Pois bem, a questão é que não é o contato então com este mundo caído que nos torna impuros diante de Deus, que nos separa do Senhor, que interrompe a nossa comunhão com Ele, que nos condena à morte eterna. Mas acontece que nós fomos concebidos em pecado. A nossa natureza é marcada pelo pecado. A impureza está dentro de nós e não precisa nem ser ensinada. Ela está no meio de nós. Não há como fugir dela, da nossa impureza. Não há ritual que mude isso. Não há como criar muros de proteção. Não existe produto de limpeza que possa purificar o nosso coração. Veja como o salmista percebe a sua realidade pessoal. Salmo 51, verso 5. Eu sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, eu sei que sou pecador desde que a minha mãe me concebeu, antes de cometer o primeiro pecado. Ou no Salmo 52, verso 2 e 3, o salmista diz: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos, não alguns, todos se desviaram, todos igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Porque até mesmo nossas mais boas intenções, tantas vezes estão maculadas pelo egoísmo, pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho. Jeremias anuncia uma palavra dura de Deus. Jeremias 2, 22. O Senhor diz: mesmo que você se lave com soda ou com muito sabão, a mancha da sua iniquidade, a mancha do seu pecado, da sua maldade, permanecerá diante de mim, diz o soberano, o Senhor. Então não há rito de purificação, rito de lavagem, rito qualquer que seja, que possa impedir que o nosso coração se contamine, porque ele já está contaminado. Não há detergente, o sabão, nem soda,
não há nenhum rito poderoso bastante para remover a sujeira do nosso coração. Os escribas e fariseus optaram e apostaram em suas tradições para manter seus corações puros, como esses ritos como suficientes para torná-los justos diante de Deus. Por isso eles rejeitaram aquele que os podia salvar, a Jesus. Em João 5,39, Jesus diz exatamente para esses fariseus, escribas: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, a palavra de Deus, porque creem que elas lhes dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, diz Jesus. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Querido, querida, você precisa decidir. Ou você se salva, procura se salvar através dos seus meios de escape, através das suas tradições religiosas, que é uma ilusão, é uma falácia, ou você reconhece que somente em Cristo, o Senhor e Salvador, aquele que morreu por você e por mim, que nele, no seu sangue, sangue vertido na cruz, há salvação. Precisamos reconhecer a falência dos nossos esquemas de salvação pessoal e permitir que o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento, porque é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, tua vida já não mais vai estar guardada por um mundo piedoso, uma cerca que você cria, cheio de preceitos e tradições, mas ela estará guardada, tua vida, por Jesus, em Cristo. Sua obra na cruz, a obra de Jesus, seu grande amor ali provado, é nossa garantia de salvação, apesar de nós. Apesar de nós. É o seu sangue vertido. Esse é o único detergente, este é o único sabão, este é o único produto capaz de limpar toda a imundícia do nosso coração. Então, já não estamos e não estaremos mais por conta própria. Nossa vida passa a ser Cristo. Estamos em Cristo, nele existimos, nele nos movemos. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo pela fé nele. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, o medo da contaminação com o mundo é retirado de nós. Tornamo-nos livres para interagir com o mundo. Sabemos que mesmo estando no mundo, não somos do mundo. E no mundo somos preservados pela graça de Deus. Jesus orou por nós e por seus discípulos de todos os tempos: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que no mundo os guarde do maligno. Somos revestidos de Cristo. Seu Espírito Santo passa a habitar nossos corações. Há uma transformação, não uma mera reforma de tradições, há uma transformação de vida. Tornamo-nos novas criaturas em Cristo, filhos e filhas adotados pela fé. Desta forma, tornamo-nos os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, adoradores que Ele mesmo procura. A verdadeira adoração demanda, sim, um coração puro, purificado pela obra e pelo sangue de Jesus, transformado pelo poder de Deus. A confiança nas tradições e práticas religiosas costuma resultar em hipocrisia. Hipocrisia esta desmascarada por Jesus, hipocrisia esta que ele cita, por exemplo, dizendo Jesus, dirigindo-se aos líderes religiosos hipócritas,
no nosso texto, versos 6 e seguintes. Isaías tinha razão quando profetizou a respeito, porque ele escreveu: esse povo me honra com os lábios, esse povo me honra da boca para fora, mas o coração de vocês está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, porque ensinam doutrinas de homens, doutrinas humanas, como se fossem mandamento de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por suas tradições. Sim, ritos e tradições religiosas podem ser mantidos, exercidos, sem que o coração participe verdadeiramente. Muitas vezes eu tenho dito isso, não sei se falei para o pessoal sexta-feira, mas eu falo isso muitas vezes. Paulo, por exemplo, fala em Romanos que tudo que não provém de fé, da fé viva em Cristo, é pecado. Até mesmo as coisas que a gente pratica no contexto da igreja. Preservar o seu coração para si mesmo não faz sentido, você precisa rendê-lo a Jesus. Aí não há uma entrega pessoal, uma consagração, mas renda-se a Cristo, entregue-se a Cristo, acolha a Cristo em seu coração como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E largue mão de querer você se salvar a si mesmo, seja lá através do rito, da doutrina que você adote. Vá para Cristo, é nele que está a nossa esperança, porque nele e é por meio dele que temos acesso ao perdão e à vida eterna. Amém.